Bom, então, sistemas lineares. A gente vai ver que, na verdade, algumas coisas a gente já sabe, né? É aquele sisteminha que a gente aprendeu a resolver lá no ensino fundamental, né? A gente trabalhou com sistemas lineares já. E agora a gente vai aprender a resolver sistemas que têm 3 equações e 3 incógnitos. Então, na verdade, não é uma matéria totalmente nova, tá? Bom, vamos começar do começo, né? Começar lá do básico mesmo. Um sistema linear, ele é formado por algumas equações lineares, ok? Então, eu tenho aqui 2 sistemas. Vocês estão vendo aqui. Aqui eu tenho a primeira equação, aqui eu tenho a segunda equação, ou ainda, podem ver aqui que ele fez o quê? Ó? Ele simplificou a primeira equação por 2, dividiu tudo por 2, e na segunda equação, ó, ele fez o resultado de 17 ao quadrado. Então, na primeira equação, eu tenho aqui, então, uma equação linear. Essa é uma equação linear. No caso da segunda equação, ela é dita não linear. Tá? Por que que essa segunda equação não é linear? Porque aqui, ó, está elevado ao quadrado x e o y. Tá? Então, a primeira é uma equação linear. E a segunda não é uma equação linear. Depois, se vocês quiserem, isso está escrito aqui, tá? Então, a primeira é linear e a segunda não é linear, tá bom? Cada parágrafo está falando aí. E a segunda não é linear porque o x está elevado ao quadrado. Então, para que a equação seja linear, o único expoente admissível nas incógnitas é 1, tá? Então, se a minha letra estiver elevado ao quadrado, ao cubo, se tiver um outro expoente, ela não é linear. Ok? Então, olha aqui alguns exemplos de equações não lineares. Essa aqui não é linear, porque eu estou multiplicando x vezes y, por isso que ela não é linear. Essa de baixo aqui, ela não é linear, porque o x está no denominador. E aí eu teria que tirar MMC, né? E aí o x ia multiplicar os y e o z ia ficar igual a de cima, né? E essa aqui não é linear também, porque o y está dentro da raiz. Ok? Então, para ser chamada uma equação linear, a letra não pode estar no denominador, não pode estar dentro da raiz, não pode ter um expoente diferente de 1. Ok? Então, nenhum caso aqui é exemplo de equação linear. Tudo bem? Certo. Eu tenho aqui só alguns exemplos, vou comentar com vocês aqui, né? Considere a seguinte manchete de um jornal. Partida eletrizante entre Brasil e Argentina termina com 7 gols. Usando as letras A e B para indicar a quantidade de gols marcados pelo time Argentina e Brasil, escreva uma equação que representa essa manchete. Então, na manchete, não fala quantos gols cada país fez, fala só o total de gols da partida. Então, ele pede para a gente indicar as letras A e B como a quantidade de gols de um time mais a quantidade de gols de outro time é igual a 7. Então, é isso aqui que ele está pedindo para fazer, tá bom? Para a gente representar
a quantidade de gols de cada time pelas letras A e B. Então, o total e a soma é 7. Tudo bem até aqui? Aí vem a pergunta B. Quantas são as soluções para essa equação? Então, são muitas soluções para essa equação. Vamos analisar. Eu vou até aproximar aqui. Olha só. Se o total é 7, então, uma possibilidade. Um país não fez nenhum gol e o outro país fez 7. Um país fez um gol e o outro fez 6. Um país fez 2 e o outro fez 5. Um país fez 3 e o outro 4. Ou 4 e 3, ou 5 e 2, ou 6 e 1, ou 7 e 0. Então, se considerar o país A sendo o Brasil pode ter feito 0 gols, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Considerando B a Argentina pode ter feito 7 gols, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então, são 8 soluções possíveis para que a quantidade de gols no total seja 7. Tudo bem, gente? Tranquilo? Podemos fazer a letra C? Se além da manchete do jornal soubéssemos que a seleção brasileira saiu vencedora da partida, quantas seriam as soluções possíveis? Então, se a seleção brasileira saiu vencedora, então eu vou considerar só a metade das soluções, né? Considerando B, o número de gols do Brasil. Supondo, então, que Brasil fez 7, Argentina 0, ou Brasil 6, Argentina 1, ou Brasil 5, Argentina 2, ou Brasil 4, Argentina 3. Então, para que Brasil seja a equipe vencedora, o número de gols de Brasil tem que ser sempre maior que da Argentina. Então, a gente teria somente 4 soluções possíveis. Pergunta B. Você deve ter percebido que o número de soluções depende da informação. A primeira que tínhamos, mesmo implicitamente, era de que A e B são números naturais. Por quê? Porque A e B representava para nós aqui o número de gols. Então, tinha que ser número natural, né? Não tem número de gol negativo, né? Não tem número de gol decimal, né? Agora, se essa condição não existisse, né? Se eu tivesse apenas assim, olha, A mais B igual a 7. Se eu tivesse só isso, sem contextualizar, sem falar aqui que está falando de gols, né? Ou de uma, né? Sem ter essa informação, né? Quantas soluções essa equação aqui teria se eu não soubesse que teríamos números naturais? Então, se A e B pudesse ser qualquer número que pertence ao conjunto dos reais. Ou seja, A poderia ser qualquer decimal,
ou fração, positivo ou negativo, e B também. Teria como eu responder quantas soluções eu teria? Né? E aí a gente responde que não tem como, né? Eu teria, então, infinitas soluções. Eu teria infinitas soluções se A e B pertencessem ao conjunto dos números reais, né? Não teria como. Aí eu teria infinitas possibilidades para o valor de A. Qualquer número real, infinitos valores. E aí o B ia depender qual seria esse valor que somado aqui daria certo, né? Agora, se a manchete, né, tivesse mais uma informação, olha, em partida eletrizante, Brasil vence a Argentina por 3 gols de diferença. Ah, então aqui eu teria duas situações, né? Eu teria a seguinte situação. A primeira, a quantidade total de gols é 7. E eu sei que a Argentina perdeu, né? Brasil vence a Argentina por 3 gols de diferença. Então, quer dizer que o Brasil tem 3 gols a mais. Então, ele coloca aqui, número de gols de Brasil menos o número de gols de Argentina é igual a 3. Porque ele fala da diferença de gols, tá? Então, por isso que faz menos. Brasil vence. Então, ele é maior, fica primeiro. Né? Depois a Argentina, porque é a diferença de gols, então menos a Argentina igual a 3. Então, eu teria aqui B menos A igual a 3. Quando eu tenho, né, mais de uma equação, aí sim eu tenho um sistema. Aí sim eu consigo resolver esse sistema e achar uma solução possível. Para resolver esse sistema, se eu trocar aqui de lugar o B com A, só trocar de lugar e repetir a equação aqui de baixo, eu resolvo esse sistema pelo método da adição. E somo B com B, 2B, A menos A cancela, somo 7 com 3, 10. E eu descubro que o valor de B é 5. Eu vou passar aqui o 2 dividindo, né? Então, 2B igual a 10. E que eu faço pelo método da adição, estou somando. A menos A dá 0. Passo o 2 aqui dividindo, B igual a 5. Então, eu sei que Brasil fez 5 gols. Então, a Argentina só pode ter feito 3. Se eu substituir aqui, ó, por exemplo, B menos A igual a 3, eu sei que B é 5, menos A igual a 3. Não é isso? Troca de lugar o A com 3. O 3 vem negativo e o A vai positivo. Não precisa nem fazer conta, isso aqui mentalmente a gente já faz, né? O 3 vem negativo, o A vai positivo. Eu já saberia aqui. Se a soma é 7, né? Claro que a Argentina fez 2. Então, tá vendo? Total de gols 7, Brasil com 3 gols de diferença. Então, para montar um sistema, eu preciso de 2 equações. Então, só assim eu encontro uma única solução possível. Tá certo? Aí eu encontro uma solução possível quando eu tenho aqui 2 informações. Vocês viram que se eu tiver uma informação só, eu tenho várias soluções, né? Ok? Tem alguma pergunta, pessoal?